aula sobre pilha, aula número 7. Descarte correto. Pergunta: onde jogar a pilha usada? O melhor é em pontos de coleta específico para a pilha usada, né? Não jogar simplesmente no lixo, botar na garrafinha PET ou vamos dizer, num frasco, né, que se possa fechar, de preferência um frasco assim, tipo garrafa PET, de plástico, porque isola e separa. E aí, pilhas usadas devem ser descartadas em pontos de coleta específico, coletores, laranja, pilhões ou ecopontos. E disponíveis em supermercado, loja de eletrônico, farmácia, shoppings. Nunca jogue pilhas no lixo comum, pois contém metais, né? E a logística reversa permite devolver as pilhas no local de compra. Então, logística reversa é aquilo, você recebe pelo correio e o reverso é quando você já usou, então você vai descartar aquele material corretamente. Vai levar lá nos pontos específicos de coleta para aquele material para ser reciclado, né? Ou reciclado ou reutilizado, no caso, né? E aí os supermercados geralmente possuem coletores na entrada ou próximos aos caixas. Se não tiver, pergunta, né? Porque normalmente tem. Loja de eletrônico, de elétrico doméstico, também costumam aceitar. E ecopontos como pilhões, tem caixas específicas. Frequentemente essas caixas ou são vermelhas ou são laranja, né? É isso. Vamos para a pergunta número 2. Pode jogar no lixo comum? Se for exalcalina, não é prejudicial, se não for prejudicial ao meio ambiente, né? Agora, as outras, eu diria que é melhor separar e botar eu boto também as alcalinas, né? Numa garrafa PET, assim. Tipo, a que eu tomo em água, depois eu não jogo fora a garrafinha PET e coloco, no caso, né? As pilhas dentro, onde estava a água. O lixo comum deve conter apenas itens não recicláveis, né? E não perigosos, como papel higiênico, que não vai dar para usar mais uma vez. Absorventes, fraldas, esponja e restos de comida. De preferência, separe o resto de comida para fazer uma compostagem ou para fazer um reaproveitamento para as plantas, né? Ou mesmo para doar a algum vizinho que tenha animais, né? Se for separadinho o lixo. Bom, aqui na Alemanha existe um recipiente para o lixo orgânico. Esse lixo que sai a casca da fruta, a casca de verduras e de batata, de abóbora. Então, isso é separado mesmo, aqui se chama lixo biológico, né? E aí, então, vem assim, a cada 2 semanas, no inverno, vem as pessoas fazer a coleta, né, da cidade, que trabalham no lixo, e no verão, toda semana. Além disso, tem um outro recipiente, né, um tipo container, é um recipiente grande, que é para o lixo, todo o lixo, vamos dizer assim, aquilo que a gente limpou da casa, né, e coisas assim, tipo papel higiênico usado, coisas assim, como é que eu vou dizer, se o plástico está picadinho, sujo, com coisa de carne, com restos de alimento, então isso também vai aqui no lixo comum. E tem o lixo verde, que é o recipiente grande verde,
que é somente para papel, que pode ser reciclável e reutilizado, tipo cartonagem, plástico grande, né? Aqueles que são invólucros de colchão, de qualquer tipo de aparelho elétrico doméstico que a pessoa compra, vem naquela proteção, né? Inclusive isopor também, né? O CFC. O isopor também é colocado nesse para ser reciclado e reutilizado. Não se pode jogar simplesmente assim, não. E aqui não é permitido deixar lixo na rua. Até o cigarro, por exemplo, as pessoas que são tabagistas não pode colocar a piola de cigarro no chão, né? Então, é assim. E não se deve jogar pilha, bateria, lâmpada, fluorescente, eletrônico ou remédio vencido no lixo comum. Não se deve, pois contaminam o solo, a água e exige uma logística reversa, né? Então, a pessoa tem que ser consciente. Simplesmente, você quer contaminar o meio ambiente? Além disso, você quer contaminar as outras pessoas? Fora isso, existe sobre os resíduos sólidos, que é aquele lixo assim de hospital, por exemplo, agulha, mas também tem gente que usa em casa, né? Porque, por exemplo, se alguém é diabético, vai usar em casa. Isso também é uma coleta especial, né? Porque é uma coleta contaminada. Ela não pode ser jogada simplesmente assim, não. Tem que ter um recipiente próprio para poder ser descartada corretamente. Mas vamos voltar às pilhas, né? Pilhas e bateria contêm metais pesados, por isso não se pode, né? Jogar simplesmente no lixo. Lâmpada fluorescente contém mercúrio e é prejudicial à saúde. Medicamentos vencidos devem ser entregues em farmácias ou postos de saúde. Lixo eletrônico, computador, celular, essas coisas, também tem a reciclagem especializada, né? E deveria ter a logística reversa nas lojas, simplesmente pegar de volta, né? Como o pneu, também tem a logística reversa, né? Se pode levar aos locais apropriados, mas vamos voltar a falar das pilhas e baterias. Assim sendo, pergunta número 3, como guardar pilhas usadas? É aquilo, né? Em garrafas ou recipiente fechado, de preferência que seja de plástico para separar, para isolar mesmo. E guarda-se, né, em um recipiente plástico seco, vedado, longe do calor, de preferência com as pontas, os polos isolados, né, com fita adesiva, para evitar curto-circuito. Aquela fita preta. Aquela fita mesmo que se usa para... Mas se não tiver, pode ser uma outra mesmo, essa transparente. O importante é que os polos estejam, como se pode dizer, isolado, né? Armazena-se separadas as pilhas novas das velhas, entrega-as em ponto de coleta, né, no supermercado, conforme já foi dito, na loja de eletrônico para reciclagem. Nunca no lixo comum, sobretudo as de lítio, né? Essas que a gente chama de bateria. O isolamento, cubra os polos com fita isolante ou fita crepe, especialmente pilhas, botão e de lítio, para evitar reações ou incêndio. Recipientes seguros, ou ponta de plástico ou de vidro com tampa, né, um pote, recipiente de plástico assim, tipo isso daqui, né? E coloca dentro as pilhas naturalmente, né, quando já não tem mais água ou aquele líquido que a pessoa costuma consumir, e fecha. Bom, segurança. Mantenha as pilhas longe de calor e longe de criança ou de animais pequenos, ou de animal grande também, porque pode acontecer um acidente. Não misture as pilhas novas com usada, não misture. E quando você for viajar, for sair, passar semanas fora, retire as pilhas do seu eletrônico para não haver vazamento, né? E assim você tem mais segurança de ter a sua pilha novamente e poder reutilizar. Bom, fim da aula. Vamos para a aula número 8.
Uhum. Aula número 8. Existe alternativa às pilhas? Bom, sim, para substituir as pilhas tradicionais descartáveis, as melhores alternativas incluem pilhas recarregáveis, baterias de íon de lítio mais potente, cabos eliminadores de pilha ligados à tomada e pequenas células de energia solar para projetos. Para substituir as pilhas comuns AA ou AAA ou C ou D e de 9 volts, pilhas recarregáveis N maiúsculo e MH maiúsculo e pequeno. São as opções mais econômicas e ecológicas. Podem ser recarregadas centenas de vezes. Pilhas de íon de lítio, aquelas que contêm 1,5 volt, embora semelhante ao formato AA tradicional, possuem circuitos internos que integram 1,5 volt constantes até o fim da carga, ideal para aparelhos que exigem alto desempenho. Pergunta número 2. O que é energia solar? Bom, a energia vinda do Sol, em primeira linha, né? É aquelas que a gente chama de fotovoltaica, são aquelas placas que estão nos tetos da casa, né? Que acho que todo mundo já viu. E é uma energia renovável, inesgotável, gerada pela luz, calor do sol, convertida em eletricidade ou calor para uso residencial e industrial. É uma fonte limpa que não emite poluentes. Captada por painéis fotovoltaicos, ou seja, aquelas placonas grandes que tem em cima da casa, vocês já devem ter visto em algum lugar. Também aqueles pedacinhos pequenos, né? De fotovoltaica. Eu acho que tem uma por aqui, mas eu vou deixar no final, vou fazer um vídeo assim e vou mostrar, tá? É uma fonte limpa que não emite poluente, captada por painéis fotovoltaicos ou coletores técnicos, sendo considerada uma das alternativas mais promissoras contra mudanças climáticas. Fotovoltaica, painéis com célula de silício, transformam a luz solar diretamente em elétrica. A térmica, heliofototérmica, coletores aquecem fluidos de água para aquecimento de ambientes, ou aquecimento de água, né? Eu acho que aqui em casa tem um tonelzão bem grande desse negócio daí, porque a gente tem, como é que eu vou dizer, aquecedor no chão, né? E o aquecedor no chão funciona com água quente. Então termina sendo essa térmica, essa heliofototérmica. No final das aulas eu vou fazer mais um videozinho, né, mostrando isso. Como colocar a bateria dentro da garrafa PET, sim. O fotovoltaico pequeno, o fotovoltaico grande, porque tem aqui por perto de casa, quase todas as casas tem. E aí então dá para mostrar. Fazer um vídeo assim também, vou ver se eu vou lá onde tem essas torres eólicas, né? Com energia eólica que vem do vento, né? E naturalmente em Rosal, fazer das hidrelétricas também, né? Da PCH, quando tiver em Rosal aí, né? Bom, aí
Pergunta número 3. A energia limpa é melhor que pilha? A energia limpa é melhor que pilha? Sim, claro, pois não polui e é renovável, né? Mas comparar a energia limpa com pilhas é comparar a fonte geradora com o armazenador, porque a pilha ela armazena praticamente a energia. Por exemplo, a fotovoltaica ela vai precisar também de um estilo bateria para armazenar, né? Armazenador portátil. A energia limpa, solar, eólica, é superior em sustentabilidade, claro, e capacidade de geração, mas as pilhas continuam essenciais para a portabilidade, né? Porque vamos dizer o seguinte, que quando tem um blackout, tipo o que acontece aí, aqui em Rosal, né? Apesar de todas as hidrelétricas que tem ao redor, então o que que acontece? Acontece que falta luz, ou no Rio de Janeiro falta luz, ou nas cidades, né? E vai fazer o quê? Precisa de uma solução, e a solução mais rápida é a pilha, é usar uma lanterna, né? Introduzir rapidinho, né? A não ser que a pessoa tenha uma lanterna com a possibilidade fotovoltaica, né? E aí, então, ela vai naturalmente funcionar 100%, desde que a pessoa tenha recarregado, né? Bom, na verdade, as duas trabalham juntas, né? As pilhas e a energia limpa. E precisa de bateria para ser armazenada. A energia limpa é aquela gerada por fonte natural e inesgotável, como o sol, o vento, né? É a energia fotovoltaica e a eólica, sem a emissão de gases poluentes. E aí, as vantagens, não polui o meio ambiente, é inesgotável e tem custo operacional muito baixo a longo prazo, né? A curto prazo é outra história, porque tem que ser comprado. Desvantagem, existe um custo alto de instalação, né, que é a curto prazo, e depende de condições climáticas, né? Não há energia solar à noite, por exemplo, né? Então precisa ter iluminação. É o caso aí do Brasil, que tem luz muitas horas por dia, mas não é o caso de todos os países. Por exemplo, da Finlândia, né, que fica quase que 6 meses à noite, né, por causa do eixo da Terra. E aí o que que acontece? Não vai ser tão aproveitado conforme é no Brasil a energia fotovoltaica. Bom, pilhas e baterias. As pilhas são pequenos dispositivos químicos que armazenam e liberam energia para aparelhos portáteis, né? A vantagem, oferece portabilidade, você pode carregar com a bolsinha, você pode simplesmente transportar ela nova dentro da embalagem, né? Para saber visualmente visualizar que ela é nova. Ou separar e leva uma garrafinha PET para quando tiver usado, descarregada, colocar dentro da garrafa PET para descartar corretamente. A desvantagem, tem vida útil limitada, né? A pilha aí contém produto químico, tóxico, que prejudica o meio ambiente se for descartada no lixo comum ou simplesmente abandonada, igual muita gente faz. Abandona sem nenhum tipo de compromisso, nem comprometimento com a própria saúde e com a dos outros, né? E a do meio ambiente, naturalmente.